ouvintes e espectadores do Bancário Pode Mais. Hoje o assunto é sério e atinge diretamente a nossa categoria, a síndrome de burnout. Sabe aquela sensação de que o seu trabalho apenas não te cansa, mas também te esvazia? De que você parece que é apenas um robô que está cumprindo meta? Pois é. Então, para a gente poder conversar, entender mais sobre o que está acontecendo com a nossa saúde, a gente vai conversar com o pesquisador e psicólogo Rui Carlos Stockenhell. Ele é mestre em psicologia e também especialista em saúde do trabalhador. Rui Carlos, muito obrigada por vir aqui, é um prazer poder te conhecer. E eu queria já aproveitar então e emendar a nossa conversa aqui para te perguntar sobre o seu estudo, a sua pesquisa em relação a esses dados alarmantes em respeito à saúde dos trabalhadores brasileiros. Em primeiro, muito obrigado, Thalita, pela oportunidade de estar aqui divulgando aos bancários, né, a respeito de uma pesquisa tão importante quanto a um tema pandêmico, que é a síndrome de burnout hoje no Brasil, né. Só para situar um pouco, essa pesquisa é importante a gente falar que no Brasil nós temos o segundo maior indicador de burnout do mundo, só perdendo para o Japão, entre 32 a 33% da população ativa apresentando burnout de leve, moderado e grave. Também nós somos um país com um alto e o maior indicador de ansiedade, que também está correlacionado a isso, né, chegando, pelo observatório do governo, a 26% de sintomas na população, de um modo geral. Temos também o um número muito expressivo de 70% da população ativa brasileira com alto estresse laboral, que são fatores correlacionados à questão do burnout, né. A pesquisa foi feita, na verdade, em todo o Brasil, com mais de 260 sindicatos, e objetivou tanto pontuar e identificar a taxa de prevalência do burnout, que no Brasil, em média, no máximo entre os bancários, que é a categoria onde mais cresce a síndrome atualmente, ela já tinha chego de 60% a 70%. E nós descobrimos, né, um indicador de 84%, é o maior do mundo, né. Nunca houve uma pesquisa mundial com esse indicador, o que demonstra uma situação bastante preocupante com relação a essa categoria, né. E nessa pesquisa a gente, realizou, né, um tratamento de dados a respeito de conflitos de valores experimentados pelos bancários, valores éticos especialmente, valores de autocuidado, de preservação de si, e as consequências desses conflitos de valores no ambiente de trabalho, relacionados também ao assédio psicológico e assédio moral, na identidade do trabalhador, né, em várias questões relacionadas à identidade do trabalhador. Agora, Rui, muita gente acaba confundindo um estresse, um cansaço elevado com a síndrome de burnout. Como que você identifica? Como você diferencia um estresse, né, algo que está ali dentro do cotidiano, do dia a dia da trabalhadora, do trabalhador, com realmente o diagnóstico da síndrome de burnout? Sim. Bom, o estresse, na verdade, ele é um mecanismo, né, psicofísico de adaptação a uma realidade, né, onde o organismo daquele trabalhador identifica uma situação de risco constante, uma situação onde ele tem que estar em alerta. Normalmente ele entra numa hiperatividade, pode desenvolver sinais e sintomas de ansiedade, como pensar no futuro o tempo todo, não conseguir estar no momento presente, passa a ter alterações físicas, como palpitações, problemas de pele, problemas gástricos, por exemplo, né, mas a pessoa no estresse, ela consegue ter muita força e motivação para o trabalho, ela vive uma situação de urgência, ela normalmente consegue identificar muito bem as suas emoções, algo que não ocorre no burnout, né. O burnout seria um colapso do processo do estresse, quando as defesas todas que o trabalhador utiliza para se adaptar a circunstâncias complicadas e difíceis sucumbem. E aí, portanto, ele entra dentro do burnout, né, que é caracterizado por um esgotamento, que realmente não é um cansaço, né, como você bem colocou, que é um cansaço, a pessoa descansa, tira férias e ele vai embora
E no burnout, esse cansaço que a gente chama de esgotamento ou físico e mental, ele normalmente não passa com descanso, né, com o sono, e a pessoa se vê completamente desprovida de qualquer tipo de energia que daria a ela, por exemplo, condições de se motivar, de produzir bem, né, e aí ela deixa também de conseguir contactar com as suas emoções. Normalmente, ela começa a ter um afastamento afetivo dos colegas de trabalho, ela não consegue se aproximar, é como se o outro passasse a ser um motivo de ameaça, e posteriormente isso vai se estendendo para suas relações familiares e pessoais, trazendo danos, então, também à sua vida pessoal, social e familiar, né. Uma outra característica é um sentimento de não realização, né, não é somente de baixa estima, mas um sentimento de que por mais que ela tente e se esforce, ela nunca consegue chegar realmente aos seus objetivos. E há uma prevalência maior entre homens ou entre mulheres? Ou o ambiente de gestão, o contexto, né, em que aquele trabalhador, aquela trabalhadora estão inseridos, é um fator determinante para que, justamente possa desencadear uma situação como essa para aquela pessoa? É, realmente, assim, nós temos, por exemplo, em termos de transtornos mentais no Brasil que afastam do trabalho, né, inclusive só elucidando um dado importante, porque nós tivemos mais de 500.000 afastamentos no ano passado, se comparado a 2020, que nós tínhamos em torno de 90.000, houve um crescimento de mais de 500%, e 70% são de mulheres, né, de um modo geral, isso envolvendo transtornos fóbicos, ansiosos, depressivos, síndrome de burnout, estresse pós-traumático, transtornos bipolares. Mas no burnout nós também temos um indicador maior com relação à mulher, né, é muito provável que esteja relacionado também com alguns fatores culturais, por exemplo, a dupla ou tripla jornada da mulher, né, quanto também aos cuidados em casa, além do trabalho. O fato da mulher também procurar mais ajuda culturalmente no Brasil, também é um indicador importante, mas com certeza está diretamente relacionado a modelos de gestão abusivos, inadequados, né, falta de processos de liderança humanizados, que vem a depor e vem a colocar esse trabalhador num estado de objetificação, né, onde ele perde o sentido e propósito do trabalho enquanto algo a ele poder realizar e deixar aqui uma marca na sua existência, e começa a se perceber meramente como um instrumento para alcançar metas e objetivos de uma maneira fria, de uma maneira utilitária. A síndrome de burnout, então, a gente não pode entendê-la como uma característica, algo individual, né, daquele ser humano, mas sim dentro de um contexto e que tem influência, por exemplo, a gestão, uma pressão, um assédio que é desmedido, que é um ambiente desequilibrado? Sim, exatamente. Porque a síndrome de burnout, inclusive pelo Código Internacional de Doenças, né, ele passou a ser considerado um transtorno ocupacional, né, então ele tem um nexo causal direto com o ambiente de trabalho. Daí a gente percebe uma dificuldade nas notificações, porque muitos profissionais que avaliam a questão da síndrome, por motivos diversos, podem não querer designar como um acidente de trabalho, porque a síndrome hoje é vista como um acidente de trabalho, trazendo então alguns benefícios de proteção ao trabalhador. E a gente percebe que esse processo ainda é muito incipiente aqui no Brasil. Na sua avaliação, Rui, você acha, né, dentro da sua experiência, dos seus estudos e pesquisas, que nós temos um ambiente em que as empresas, o Estado, né, o governo, eles acabam individualizando e até colocando essa responsabilidade nas costas do trabalhador e da trabalhadora, ao invés de justamente se entender como corresponsável, por nós temos esses dados, né, alarmantes que você traz aqui, esse ambiente, esses índices altíssimos da síndrome de burnout? Sim, eu vejo assim, o governo federal vem entrando agora com a norma regulamentadora 1, né, a respeito do começa agora no dia 26 de maio, né, as empresas vão ter que ter um programa de gerenciamento de riscos psicossociais, todas as empresas, exatamente para tentar diminuir esses fatores que levam ao processo de adoecimento, né, por conta das empresas serem muito pouco
responsáveis no sentido de assumirem a responsabilidade, assumirem programas de ação de saúde, né, de capacitação de gestores, por exemplo, visando a diminuição, desse indicador que é tão alto, né. Só para se ter uma ideia, na América Latina, somente 5% das empresas têm algum tipo de trabalho relacionado à saúde do trabalhador, né, diretamente, né. Se em contraposição de indicadores e percentuais de investimento muito maior, por exemplo, na Europa, na América do Norte. Então nós estamos numa situação de muita desvantagem, onde as empresas se eximem, muitas das vezes, quanto a essa responsabilidade. E o burnout é um transtorno ocupacional. É diferente, por exemplo, de um quadro depressivo, de um quadro ansioso, quer dizer, de algo que no trabalho pode influenciar um quadro pregresso do trabalhador. Não é o caso do burnout, ainda que esse trabalhador possa ter algumas características que possam facilitar mais do que outros trabalhadores o desenvolvimento, mas ele se dá no ambiente de trabalho. Mas a síndrome de burnout, Rui, ela pode desencadear um diagnóstico de depressão, de ansiedade, ou ela é uma espécie desse tipo de doença? Bom, não, ela é diferente, né, mas realmente é uma pergunta importante, né, Thalita, porque a síndrome de burnout, ela começa de uma forma muito incipiente e silenciosa, daí a importância da gente alertar aos trabalhadores, né. Começa, por exemplo, com sintomas psicossomáticos, né, sintomas gástricos, respiratórios, por exemplo, problemas de pele, insônia. Alterações, por exemplo, da atenção, dificuldades no raciocínio, uso e abuso de álcool e drogas, podendo gerar até o absenteísmo, dificuldades, por exemplo, com relação ao fumo, e vários fatores que vão se dando ao longo de meses, inclusive com sintomas ansiosos e sintomas depressivos, que não são transtornos em si, mas que fazem parte, por exemplo, do burnout, como hiperatividade mental, com uma dificuldade de lidar com as funções executivas com relação ao planejamento, tomada de decisões, e também quadros depressivos como desmotivação, a sensação de perda de sentido de vida, a falta de prospecção, de planejamento com relação ao futuro. E nós sabemos pelos estudos que o burnout de moderado a grave, ele normalmente gera quadros, ansiosos e fóbicos, especialmente depressivos a nível secundário, posteriormente, graves, muito graves. E Rui, no seu estudo, inclusive, você indica que essa profissional, eles perdem a espontaneidade. É como se, de repente, eles desempenhassem as suas atividades laborais como se fosse um robô. Explica melhor como é que é isso? Como é que a pessoa ela chega nesse ponto, né? Como é que ela desenvolve esse lugar justamente dela não estar mais se entendendo como um sujeito, como um ser humano, mas parece que ela está ali cumprindo uma função como se fosse um robô mesmo. Sim, então é importante isso, né, Thalita, porque nós percebemos que, por exemplo, o trabalhador, né, num ambiente onde ele se vê aviltado, onde ele, por exemplo, precisa ter condutas e atividades de trabalho díspares com seus valores, ainda que isso não seja uma narrativa, real, oficial por parte da empresa, né, mas ele muitas das vezes se vê forçado, por exemplo, o bancário a vender um produto não ético, algo que vai contra seus valores éticos religiosos, a determinados princípios. E nós sabemos que esses princípios e valores que estão correlacionados a crenças que nós temos, eles são a base do esqueleto da personalidade. Então qualquer alteração neles vai gerar uma alteração, né, ainda que comece no nível profissional, vai covariar numa alteração da identidade pessoal daquele trabalhador. Então esse é um dos problemas, a gente começou a perceber um distanciamento do burnout entre a identidade profissional da pessoal. Quer dizer, a pessoa chega em casa, já não se reconhece mais, já não sabe o que ela tem vontade de fazer, não consegue mais ter lazer, não consegue descansar. Ela sai do trabalho, mas o trabalho não sai dela.
e ela se vê impactada constantemente por pensamentos intrusivos relacionados ao trabalho, ao que ela tem que fazer, ao que ela tem que desenvolver, a insegurança quanto à perda do emprego, a correr algum tipo de risco, e isso toma ela de uma tal maneira que ela começa a ter algumas alterações de identidade por conta, dessas situações, como, por exemplo, a sensação de vazio, que é muito comum, né, a perda do contato com a vontade mais básica, ela começa a não identificar o que ela tem vontade de comer, o que ela tem vontade de vestir, né, o que ela vai fazer no final de semana, nas férias, ela vai perdendo esse contato com esse movimento interno do eu, né, um eu que vai ficando ali enrijecido e sem opções de flexibilidade, ela vai tendo também um endurecimento cognitivo dos pensamentos, uma rigidez cognitiva importante. Isso vai gerando uma não atualização da identidade, né, que é exatamente esse processo que você falou muito bem, da robotização, da perda da espontaneidade, da leveza. As pessoas começam a não reconhecer mais aquela pessoa na sua naturalidade, ela perde a espontaneidade, né, ela começa a se tornar uma pessoa que tem um comportamento previsível, né, repetitivo, engessado, e isso passa também a ser percebido não só no ambiente de trabalho, como também na família, né, ela vai perdendo essa característica que mais a marca e mais a define, vamos dizer assim. E aí dentro dos seus estudos, inclusive, tem 2 pontos que eu queria muito que você pudesse explicar para nós. Um é que há situações em que a pessoa chega até pronta para trabalhar, aí ela chega na porta da agência, do banco, e ela não consegue entrar. Ela entra ali numa situação que, enfim, no senso comum a gente vai dizer que é uma síndrome do pânico, que está numa crise de ansiedade. Queria que você explicasse, que ponto que a pessoa chegou para estar justamente, né, nessa situação. E também um outro indicador que você aponta no seu estudo, nesse quadro, profissionais altamente qualificados, muito competentes e que dentro desse contexto ele acaba se sentindo menor, pequeno, como se ele nunca fosse desempenhar aquela função que ele já vinha desempenhando, de maneira 100% efetiva. Então ele acaba também entrando até numa questão da sua própria autoestima, né. Sim, sim, exatamente, porque, normalmente as pessoas que desenvolvem a síndrome de burnout são trabalhadores dispostos a realizar, né, são ambiciosos no bom sentido quanto ao desejo de construir, de efetivar os seus processos de trabalho e por várias razões se veem impedidos de chegar a isso de uma maneira natural, coerente, saudável, né, e não conseguem então terminalizar os seus processos. Isso vai gerando sentimentos de diminuição, de incapacidade, sentimentos de perda da autoeficácia, né. E isso gera o quê? Gera no trabalhador uma visão extremamente negativa quanto a si, negativa quanto às possibilidades de manobra dos fatores dificultadores, né, uma visão, onde ele não vê mais possibilidades de superação com relação a ele próprio. E aí isso é um grande problema, e nós identificamos, por exemplo, essas alterações involuntárias que a pessoa tem no burnout de recusa ao ambiente de trabalho, como você está bem colocando, tanto a nível psicológico como a nível físico. Elas foram também comprovadas nessa pesquisa, onde o trabalhador, por exemplo, ele passa a ter, em termos de sintomas físicos, tremores, estado de mal-estar, alterações de pressão, quando ele se aproxima daquele local de trabalho, né, isso ainda que ele não queira experimentar isso, ele também pode ter mal-estar psicológico, por exemplo, irritabilidade, um nível alto de tensão, né, alguns apresentam desmaios, quando ele está indo, né, às vezes em alguns casos de pacientes que eu tratei, somente em ver o logotipo do banco eles já passavam mal, né, de se aproximar da calçada próxima da agência, eles já tinham essas alterações e tinham que voltar para casa. E isso é muito comum e é um indicador importante, né, porque de alguma maneira é o corpo dando um alarme, sinalizando que essa pessoa precisa afastar-se de um ambiente que é nocivo, um ambiente que está ameaçando a sua integridade, física, psicológica e moralmente. Rui, eu queria pedir para você falar, qual é o ponto, aquela linha
né, assim, que divide entre eu tô estressado e eu preciso, né, de repente, uns dias de descanso, e quando ela entende realmente que ela tá nesse quadro de síndrome de burnout. O trabalhador, a trabalhadora, quando é que ele consegue identificar isso, e ele entender que ele precisa buscar ajuda? É importante, né, que o trabalhador identifique um pouco desses sintomas, né, que nós falamos aqui, até porque muitas das vezes eles são confundidos com situações comuns do cotidiano. A família entende que é só uma ansiedade, parceiro, colega de trabalho, ou é só um sintoma depressivo, como por exemplo, dores nas articulações, perda do apetite, perda da motivação, do interesse na produtividade de uma hora para outra, né, isolamento, que também é bastante comum, quando na verdade no estresse a pessoa ela está extremamente ativa, até ultrapassando os seus limites, não conseguindo lidar de uma maneira saudável com ela própria, então ela até se agride para conseguir chegar a algo, e no burnout ela não encontra muito propósito e nem forças para realmente dar conta, é como se o sentido, né, daquele trabalho, daquela realização se esvaísse completamente, e aí isso vai afetar muito da sua identidade. Então, são sintomas bem mais profundos e é importante se considerar todos eles interligados, já que é uma síndrome, né. Então não é simplesmente um quadro de ansiedade, é um quadro de depressão, de angústia, sintomas físicos, mas é um conjunto que o trabalhador precisa estar atento, porque é um quadro grave, que muitas das vezes afasta por mais de 1 ano, 1 a 2 anos para tratamento nos casos moderados a graves. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, Rui, mas a gente não pode deixar de pedir para você falar sobre o seu livro, que chama-se Burnout: Conflitos de Valores Éticos, de Bem-Estar e Alterações de Identidade. Fala um pouco sobre esse seu estudo e a sua experiência justamente de ter conversado com trabalhadores do país todo, né? Das mais diversas regiões que a gente tem no país. É, para mim foi bastante marcante, porque, eu senti uma classe muito sofrida, muito pouco apoiada, na verdade, né, em termos de estrutura organizacional. Uma classe que muitas das vezes, quando é afastada por transtornos mentais, ela se sente rechaçada quando retorna ao ambiente de trabalho, quando não punida. De alguma maneira, né, recebendo quase que um castigo, né, sendo trocada de agência, sendo colocada numa situação de desvalor. E o que me chamou muito foi exatamente os mecanismos de monitoramento absurdos utilizados, que geram muito estresse, né, é um nível de controle muito forte sobre o trabalhador, onde ele se sente e recebe um grau de desconfiança muito grande, isso traz consequências em sua saúde mental, né, eh, bastante sérias. Então esse também foi um fator importante e esse conflito de valores em que ele se vê, por exemplo, em situações de injustiça, né, ele começa a ter um conflito com ele próprio que ele não consegue resolver, muitas das vezes em função de modelos de gestão que são extremamente autoritários, atravessadores, assediadores, nem sempre tão evidentemente assediadores, mas que vão assediando na medida em que não respeitam minimamente essa pessoa na sua integridade, né. Não percebem que ela ali, além de ser um trabalhador, ela é uma pessoa com as suas necessidades diárias, seus conflitos, suas questões. E aí a gente percebe que o clima organizacional, né, isso para mim ficou bastante evidente, pelo relato, né, de muitos bancários, o clima instaurado entre as equipes, muitas das vezes é regularmente muito negativo, o que vai gerar uma situação de risco, de ameaça constante e vai abrir portas, né, para, por exemplo, o desenvolvimento de condutas assediadoras que vão se naturalizando, né? Esse também é um dos problemas, né? Condutas de assédio moral e psicológico que se naturalizam e daqui a pouco são vividas pelo trabalhador como algo natural e ele pode incorporar aquilo no seu personagem profissional, então ele vai se desligando, né, das suas experiências internas para poder sobreviver e para se adaptar, só que de uma maneira patológica ao ambiente de trabalho. Quando não traz problemas imediatos, vai trazer problemas mais sérios como o burnout, né,
com sintomas mais graves ali no futuro. Inclusive, um dos pontos que você destaca, até você comentou aqui em alguns momentos também da nossa conversa, é o conflito, né, o conflito ético com os valores desse trabalhador, dessa trabalhadora. Ou seja, muitas vezes, naquele contexto, ele realmente acha que está empurrando um produto, ele está fazendo algo daquilo que ele não concorda, que ele não aceita. Esse contexto ele foi muito presente dentro das conversas, dos estudos, das pesquisas que você fez para desenvolver e escrever o livro? Sim, sim, ele foi, especialmente alguns relatos, né, de que muitos bancários se sentem pressionados a fazer isso, tendo que muitas das vezes assinar documentos em que eles não teriam ou não poderiam ter uma conduta não ética, quando, na verdade, em função do grau de cobrança abusivo, de metas praticamente inalcançáveis, eles se veem precisando ter condutas que eles entendem como não razoáveis, não adequadas, para manter a sua empregabilidade, por exemplo, né. Então é um conflito constante em função da necessidade de manter seus salários, suas famílias, manter o trabalho, e eles começam a depor contra si próprios, né, o que é algo bastante sério, né, bastante importante em termos de fator com relação à saúde mental. Um outro processo é o grau de aceleração desses profissionais, o nível de estresse é muito alto, e a gente sabe que quando alguém está muito acelerado a nível psíquico, essa pessoa passa a ter dificuldade de contato com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a sua vida afetiva, porque ela só consegue pensar, né. Então o pensamento predomina constantemente, e ela vai perdendo o contato sensível com ela própria, e também com as pessoas que ela ama, né. Sim. Bom, gente, olha só, a gente conversou com o Rui Carlos aqui, a gente deu um pouco teve esse entendimento sobre a urgência de um sistema que precisa mudar, inclusive, e também esse entendimento de que o burnout não é uma falha individual, ele está dentro de um contexto e que esses trabalhadores todos foram relatando e que está nesse livro, né, nessa pesquisa do Rui. Rui, olha, muito obrigada, né, pela conversa, pela sua disponibilidade de conversar aqui conosco e também muito obrigada por sua entrega à ciência e a esse tema tão urgente, tão importante. Eu que agradeço a participação, eu acho importante que os bancários fiquem atentos, né, hoje aos riscos psicossociais, questões de organização do trabalho, do ambiente do trabalho, os recursos que são ou não oferecidos no trabalho, o grau de planejamento do trabalho, a ambivalência de papéis no ambiente de trabalho, que também é um fator bastante adoecedor. Assim como a questão da falta do reconhecimento, que também é um indicador importante identificado ali na pesquisa, e a falta de apoio, né. A gente sabe que, na verdade, o processo de adoecimento laboral, ele se dá entre a demanda de trabalho, né, é um tripé, a demanda, os recursos que esse trabalhador tem de possibilidade de ele poder alcançar esses objetivos, e o suporte por parte da gestão, seja o suporte em termos de informação, né, de instrumentos ou de apoio emocional, né. Quando, isso se desestabiliza, ele está em situação de risco. Bom, você então, né, de repente que está vendo a gente aqui, que está nos ouvindo, se identificou um desses sinais, procure ajuda do seu sindicato, procure ajuda de especialistas, porque como a gente conversou aqui, é um tema muito urgente, muito importante, envolve a nossa vida, envolve a nossa saúde mental. Acompanhe o podcast, acompanhe o Bancário Pode Mais nas redes sociais e também a gente aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.